Sexto ano, olá pessoal do YouTube. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a correção das atividades da primeira semana do volume 3 do PET. Então, a primeira atividade é essa aqui. Qual o número que devemos colocar em cada tijolo do empilhamento de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Então aqui nós temos aqui uma pirâmide de tijolinhos aqui com alguns números e significa que esse aqui que está acima aqui é resultado de uma operação matemática entre esses dois de baixo aqui. Então essa operação é a multiplicação e nós vamos completar esses tijolinhos que estão vazios aqui com números o resultado da multiplicação seja o número de cima. Então aqui, 3 vezes quanto que vai dar 3? 3 vezes 1, né? 3 vezes 1 é igual a 3. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 5 dá quanto? Para completar esse aqui, 2 vezes a primeira aqui, 5 vezes 0 dá 0. E aqui 2 vezes 5 dá 10. Agora, de cima aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 10, 20. 10 vezes 0, 0. 6 vezes 20, 120. 20 vezes 0 vai dar 0 aqui. E 120 vezes 0 vai dar 0 aqui no topo. Então, essa atividade 1 concluída. Atividade 2. Vamos relembrar. Responda as perguntas seguintes. As tabuadas são finitas ou infinitas? Bom, as tabuadas são multiplicações de números infinitos, né? Então, quer dizer que elas também são infinitas. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Quando a gente multiplica um número por 1, o resultado é o próprio número. E quando a gente multiplica por 0, né, qualquer número vezes 0, o resultado é 0. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Aqui nós temos a tabuada de 2, de 3 e de 6. Então vamos às perguntas. Os números 6, 12, 18, 24 e 36 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Bom, esses números aqui eles aparecem circulados na tabuada de 6, né? Aqui, na tabuada de 6. Isso quer dizer que eles são múltiplos de 6, né? São resultados da multiplicação de 6. Os números 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Eles aparecem, né, esses números aqui estão circulados na tabuada de 3, vocês podem conferir, e eles são múltiplos de 3. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação eles possuem com o número 2? Como nos anteriores, né, eles aparecem circulados na tabuada de 2 e são múltiplos de 2. Qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2, por 3, por 6? São múltiplos, né? Resultado das multiplicações. Quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Quando aparecem mais de uma tabuada, o mesmo resultado, eles são múltiplos comuns, né, a 2 ou mais números que aparecem na tabuada. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, aqui os números 4, né, o item A,
No número 4 nós temos os múltiplos 4, 8, 12 e 16, os 5 primeiros, né? Depois no número 8 nós temos 0, 8, 16, 24 e 32, os 5 primeiros múltiplos. E 40 nós temos 0, 40, 80, 120 e 160. A explicação, né, os números escritos são chamados de múltiplos dos números dados porque são resultados da multiplicação desses números, né? Então a gente multiplica por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, todos os números aqui foram multiplicados por 0, 1, 2, 3 e 4. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Então, vamos organizar a nossa tabelinha aqui, né? Pintando de amarelo os múltiplos de 2. Opa! São todos os números pares, né, pessoal? O 0 e todos os números pares são múltiplos de 2. Depois, colocaremos um T sobre os múltiplos de 3. Então, vamos lá. Opa! E um S sobre os múltiplos de 6. Opa, ficou toda pintada a nossa tabelinha aqui, toda bagunçada, né? Então, vamos às perguntas. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Então, que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo foram 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. O que isso quer dizer? Que eles são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo, né? São múltiplos comuns a 2 e 3. Letra B. Quais os números que foram marcados apenas com T? O que isso quer dizer? Então, foi apenas o T, eu esqueci do 0 aqui, né? Mas aqui tem o 0, o 3, o 9, 15, 21, não, 0 marcado apenas com T foram esses aqui. 3, 9, 15, 21, 27 e 45. Né? O 0 não está incluso aqui não. O que isso quer dizer? Que eles são múltiplos apenas de 3. Né? Eles são múltiplos apenas de 3. Esses números aqui, no caso da tabela lá, eles são múltiplos apenas de 3. O que se pode dizer sobre o número 0? Né? Nós vimos lá na tabela que ele foi marcado em todas as situações. O 0 foi pintado de amarelo, o 0 foi marcado com T e o 0 foi marcado com S. Então, pode-se dizer que o 0 é múltiplo comum a todos os números. Né? Múltiplo comum. Todo número multiplicado por 0, ele é igual a 0. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam esses múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então aqui, se a gente for observar a sequência aqui, ó, 1, 5, 9, 13, não dá uma sequência de múltiplos aqui, né? Aqui também não. Aqui segue até aqui, até o 12, a gente consegue observar uma sequência. Agora do 15 para cima já não tem sequência. Aqui também não tem sequência. Aqui na letra D nós percebemos uma sequência aqui, ó, 0, 7, 14, 21, 28, 35. Aqui está de 7 em 7. Né? Aqui na letra E nós temos aqui de 8 em 8 até o 16, depois aqui já perde a sequência. Então, a única opção correta é a letra D. Né? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos.
porque eles representam uma sequência de resultados de multiplicação de um mesmo número, né? No caso do número 7, eles são múltiplos de 7, esse conjunto aqui na letra D. Número 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Múltiplos de 5. Então aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, infinito, né? O conjunto dos múltiplos de 5. É a sequência de 5 em 5. Né? Na letra B, nós temos os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, infinito de 7 em 7. E na letra C nós temos os múltiplos de 15, também infinito de 15 em 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e por aí vai. Os múltiplos de 30, na letra D. Então, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 210, de 30 em 30.